Boa noite, meu nome é Camila Martins Sartori, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje daremos continuidade à leitura da Bíblia, da leitura do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia dos 66 que nós leremos ao longo desse ano. Hoje continuaremos a leitura pelos capítulos 8, 9 e 10. Vamos lá? Capítulo 8. Segunda praga, rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixar ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, e sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhe disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, e dos teus oficiais e do teu povo, e ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Terceira praga, piolhos. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém, não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quarta praga, moscas. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor,
e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir ao povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração, e não deixou ir o povo. Quinta praga. Capítulo 9. Quinta praga: peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, no rebanho dos israelitas não morreu nem um. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Sexta praga: úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará um pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlcera nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Sétima praga: chuva de pedras. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de te mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levanta contra o meu povo, para não deixá-lo ir?
Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado, com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Oitava praga: gafanhotos. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 10: Vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares, deixarei ir o meu povo. Eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se achou na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó,
E este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois dele virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga: trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Muito obrigada pela tua companhia que está assistindo nesse momento, acompanhando a leitura. Muito obrigada por você que vai assistir depois, por vocês que têm compartilhado. E eu convido vocês a retornar comigo amanhã, quinta-feira, às 21 horas, para a gente continuar a leitura do livro de Êxodo. Muito obrigada e Deus abençoe.